Padrastos e madrastas têm direito à herança dos enteados e vice-versa? Pois é, não raramente eu recebo pessoas no meu escritório querendo saber a respeito da possibilidade dos enteados herdarem ou dos padrastos e das madrastas herdarem as respectivas heranças. Para responder isso, a gente precisa entender um pouquinho de direito sucessório. E é isso que eu vou explicar para vocês hoje, de modo a responder essa questão. Quem são os herdeiros de uma pessoa? Papel e caneta. Os herdeiros que obrigatoriamente vão herdar a herança de determinada pessoa são chamados de herdeiros necessários. São eles: ascendentes, que são os pais, avós, bisavós; descendentes, que são os filhos, netos, bisnetos; cônjuge ou companheiro. Esses são os herdeiros necessários de uma pessoa. Existe uma proposta de reforma do nosso Código Civil, na qual o cônjuge e companheiro passam a não ser mais herdeiros necessários, mas atualmente eles ainda são. Então, no dia de hoje, os herdeiros necessários são esses. E vocês podem observar que entre o rol dos herdeiros necessários, nós não encontramos padrastos e madrastas, tampouco enteados. Logo, em uma primeira análise, a resposta da questão é não. Padrastos e madrastas não têm direito à herança dos enteados, assim como os enteados não têm direito à herança dos padrastos e das madrastas. Agora, existem situações em que eles passam sim a ser herdeiros. Quais são elas? Vamos lá. Se eventualmente uma das partes faz um testamento, vamos imaginar que um padrasto faça um testamento na qual ele beneficie um enteado ou uma enteada. Nesse caso, o enteado ou enteada beneficiário será sim herdeiro. Lembrando que quando uma pessoa tem herdeiros necessários, ela não pode dispor mais do que 50% do seu patrimônio em testamento. Isso significa dizer que a pessoa não pode deixar em testamento mais do que 50% do patrimônio para quem quiser. O limite é 50%. Por quê? Porque os outros 50% tem que ficar reservado para a legítima. Que legítima? Os herdeiros necessários. Quem são? Ascendentes, descendentes, cônjuge ou companheiros, tá? Então, essa regrinha é muito importante porque se o testamento incluir mais do que 50% do patrimônio e a pessoa tem herdeiros necessários, esse testamento pode ser discutido judicialmente, pode ser adaptado e pode inclusive ser desconsiderado. Então, é muito importante cuidar deste detalhe. Doação em vida. Outra forma de beneficiar o padrasto, a madrasta, os enteados, é através de uma doação em vida, né? É permitido fazer doação para padrasto, para madrasta, para enteado? Sim, é permitido, a lei não proíbe. Contudo, a gente entra de novo naquela regrinha da reserva legal. Se a pessoa tem herdeiros necessários, ela não pode doar mais do que 50% do patrimônio, exatamente como acontece lá no testamento. Por quê? Porque os outros 50% tem que ficar reservado para a legítima, que são os herdeiros necessários. Então, uma forma de beneficiar enteados ou padrastos e madrastas com parte do patrimônio é através da doação. Lembrando que se por acaso a pessoa não tiver herdeiros necessários, ela pode doar ou deixar em testamento a integralidade do seu patrimônio sem problema nenhum. Agora, se uma pessoa tem herdeiros necessários e doa mais do que 50% do patrimônio, essa doação pode ser o quê? Anulada, porque ela é considerada o quê? Inoficiosa. Anotem essa palavrinha, inoficiosa. Logo, tem que cuidar com relação a esses 50% que devem ser reservados para a legítima. E nós temos também a tão temida relação socioafetiva. O que é uma relação socioafetiva? São relações que são baseadas em vínculos de afeto.
Atualmente é possível reconhecer uma pessoa como filho através da filiação socioafetiva, demonstrando que o relacionamento entre as pessoas envolvidas é de pai e filho ou de mãe e filho, tá? Esse reconhecimento ele pode ser espontâneo. Ele vai ser espontâneo quando as partes concordam. E aí isso pode ocorrer no cartório, se todo mundo concorda, se preenche os requisitos, pode acontecer diretamente no cartório de registro civil, onde a pessoa foi registrada. Se não existe concordância, se uma das partes não concorda, aí é necessário requerer o reconhecimento da filiação socioafetiva na justiça. Os reconhecimentos espontâneos, eles são muito benéficos e vêm para ajudar, para regulamentar essas questões nas quais as pessoas se relacionam como pais e filhos e querem que isso seja formalizado através do reconhecimento da filiação, que no passado também existia a possibilidade da adoção, até hoje existe, mas a filiação socioafetiva é um método muito mais simples de conseguir reconhecer um filho. Agora, na hipótese em que uma das partes não quer, que não quer o reconhecimento espontâneo, aí nós temos uma discussão muito grande. Muitas pessoas acreditam que é injusto o reconhecimento da filiação socioafetiva quando a parte não quer reconhecer. E aí a gente vê muito aqueles exemplos dos casais, né? Que se juntam, um deles já tinha um filho de outro relacionamento, aí com a relação e com a dinâmica familiar, aquela outra pessoa passa a exercer um papel de pai ou mãe no dia a dia da criança, do adolescente. E eventual separação, a outra parte ingressa na justiça e pede o reconhecimento da filiação socioafetiva. Então, atualmente, essa possibilidade tem causado muita insegurança jurídica às pessoas, que também estão evitando se relacionar com quem tem filhos com medo do reconhecimento da filiação socioafetiva. Mas é importante dizer que a justiça, ela tem muito cautela nas análises dos reconhecimentos, dos pedidos de reconhecimento de filiação socioafetiva. Não é qualquer relação que vai dar amparo a esse pedido. Realmente, a pessoa ao qual se quer reconhecer como pai ou mãe, né, socioafetivo de determinada pessoa, tem que exercer um papel de pai ou mãe da pessoa. E não é simplesmente um bom relacionamento entre padrastos, madrastas e enteados que está sendo considerado como suficiente para esse reconhecimento. Tem que ter ali, a sociedade tem que ver eles como pais e filhos, as atividades assumidas têm que ser próprias dos pais ou das mães, o filho também tem que ver aquela pessoa como um pai ou uma mãe, enfim, uma série de coisas são analisadas. Então, a justiça é muito criteriosa, tá? E ela dificulta bastante o reconhecimento quando ele não é, obviamente, espontâneo. E nessa hipótese, havendo reconhecimento da filiação socioafetiva, o padrasto, a madrasta e os enteados serão entre si herdeiros. Por quê? O padrasto ou a madrasta vão passar a ser o quê? Pai ou mãe. E o enteado vai passar a ser filho. Então, eles vão herdar, mas aí na qualidade de filhos e pais, e não mais de padrasto, madrasta e enteados. Outra hipótese é a adoção. Se acontecer ali uma adoção do enteado, da enteada, aí nesse caso o enteado ou a enteada vai passar a ser filho ou filha. E também irão herdar na condição de filhos, assim como os pais adotivos também serão herdeiros na qualidade de pais, não de padrastos. Logo, qual a conclusão de tudo isso? Os padrastos e as madrastas, via de regra, não herdam nada dos enteados, assim como os enteados não herdam nada dos padrastos e das madrastas. No entanto, se existir um testamento, doação, eles podem ser beneficiados, ou até mesmo no reconhecimento da filiação socioafetiva e na adoção, na qual eles passam a ser herdeiros, mas na condição de pais e filhos, não de padrastos, madrastas e enteados.
Certo, pessoal? Ainda sobre esse assunto, eu vou deixar o link aqui de um vídeo na qual eu falo sobre filiação socioafetiva. Assistam lá.